Vamos discorrer aqui Provérbios capítulo 3 para aprendermos um pouco aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Versículo 1 diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Amarra o teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e você vai achar graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Olhe para mim, eu vou discorrer até o 10, talvez, se der tempo. Olhe para mim, esquece. Todo mundo quer ler, ô crente curioso. Você vai ler, fica tranquilo. Nós vivemos num contexto cultural, nós temos em nós, impregnado em nós, a cultura familiar, a cultura do bairro, a cultura social, a cultura da nossa geração. E todo mundo aqui sabe que quando há uma grande diferença de idade, há um conflito, por causa de cultura, por causa de geração Y, agora a geração Z parece que já tem, e esses conflitos nós enfrentamos, mesmo dentro da cultura da geração, coisa que a minha geração, era um evento quando a gente levava a namorada para apresentar para o pai e para a mãe, era todo um cuidado. O pessoal da minha geração lembra disso. Já a geração dos meus pais, namorava o namorado, a mãe no meio e a namorada do outro lado. Todo mundo lembra disso. Já esta geração, quando a gente descobre, estão quase noivando. Está errado? Mudanças de geração para geração. Se existe isso no contexto cultural, tu imagina no contexto da palavra, porque a palavra é uma contracultura. A palavra é uma contracultura. A palavra não veio para se adequar à nossa vida, ela veio para nos trazer luz e nós nos adequarmos à vontade do Senhor, que ela é atemporal. Ela não foi para aquele povo, ela é para esta geração. A Bíblia é atualizadíssima, porque ela não ensina sobre roupa e cabelo como muita gente pensava. Ela ensina sobre princípios, valores que vão atravessar. O planeta pode durar mais 100 anos, a Bíblia é contemporânea. O homem pode até aprender a sair da nave da Enterprise e aparecer lá no estúdio, ter a transferência de matéria. A palavra ainda se tornará contemporânea. Alguém está me ouvindo? Por isso que o Senhor chama o seu povo e disse: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e no teu coração guarde os meus mandamentos. Porque é muito fácil a gente aprender, e se a gente aprender e não praticar, esquecer. E o crente vive esperando uma palavra avivada, e emociona-se, e é bom, muito bom. Mas muito mais bom é eu aprender alguma coisa e começar a colocar em prática. Isso é muito mais bom. E muitas vezes a pessoa aprende, gosta, se emociona, mas se esquece na segunda, e no domingo que vem ele está esperando alguma coisa nova, para emocioná-lo de novo, para não colocar em prática de novo. O nosso grande problema é saber não praticar e esquecer. Por isso que o Senhor Ele está falando com seus filhos, irmãos. Ele está falando com seus filhos, e Ele está falando porque é possível. Ele está dizendo: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e no teu coração guarda os meus mandamentos. Só uma forma de a gente não esquecer: praticando, criando o hábito. Diga para o seu irmão: só uma forma de não esquecer: praticando, criando o hábito. Uau! Alguém está aí, não? Se eu ouço e apenas ouço, é o que diz o livro de Tiago: se você é ouvinte e não praticante, não tem valor. Se Deus estava dizendo para a gente não esquecer, a única forma de não esquecer é praticar.
porque é muita coisa que a gente tem que saber. Muita gente pensa que está falando de 10 mandamentos, não, são mais de 600 mandamentos. Estão sintetizados nos 10, mas são mais de 600 princípios. E é claro que nós não estamos falando aqui apenas de princípios, estamos falando, aliás, de mandamentos, estamos falando de princípios que vai muito além dos mandamentos. Não te esqueças, guarde no teu coração. Agora presta atenção, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não é o ômega 3, cartilagem de tubarão, não é a biomedicina ou a medicina quântica, não são esses milagrosos compostos holopáticos e homeopáticos que vão acrescentar os nossos anos de vida, está dizendo a Bíblia. Você está fazendo a conotação, não? O Senhor disse: guarda os meus mandamentos, não te esquece dos meus mandamentos, porque eles vão prolongar os teus dias. Eu podia ser radical e dizer assim: não, por que Deus vai acrescentar dias para a gente rebelde? Mas não é isso. É que Deus tem um projeto para a sua vida. Todos os que estão aqui me ouvindo, Deus tem um projeto para a sua vida. E o que isso quer dizer? Que você não morre fora do tempo, quando você está cumprindo a vontade de Deus. A doença, seja qual for, ela pode até te atacar. Como diz a Bíblia, o choro pode durar mas a alegria vem pelo uma noite. Diga, uma noite. Tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Quando todos os amigos de Jó pensaram que a vida dele acabou, porque ele perdeu tudo material e a saúde, e a sua mulher ainda, que descobriu que era desviada, só estava na igreja de Araque. O que uma mulher que chega para o marido e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. O que essa mulher pensava que Deus era? Irmão, é coisa trágica. Deus tirou todos os filhos de Jó, permitiu uma doença grave em Jó, tirou todo o bem material de Jó, e ainda por castigo deixou a esposa. Não, que uma esposa dessa é castigo, irmão. A Bíblia não fala de apólice, mas para a mulher dizer amaldiçoa e morre, ela estava interessada no que, essa abençoada? Alguém está aí, não? Está na Bíblia, livro de Jó, leia o livro de Jó. Mas a Bíblia diz que dele permaneceu fiel. A luta veio, a tribulação veio, mas não durou 6 meses. Ou que tenha durado 6 meses. Acabou a doença, acabou o problema. Os filhos ele perdeu um, deu 2. Tinha umas filhinhas meia feia, deu as mais bonitas que teve no Oriente. Morreram as eguinhas pocotó, nasceu Gisele Bündchen para o homem. Alguém está aí, não? A Bíblia fala do livro de Jó, leia o livro de Jó. E a Bíblia diz que Deus devolveu saúde e deu o dobro da riqueza. Ele era milionário e se tornou bilionário, porque Deus tinha um propósito em tudo isso. Então, quando ele diz: guarda os meus mandamentos, confia nos meus mandamentos, cumpre os meus mandamentos, deixa no teu coração, não se esqueça dele. É porque nós corremos o risco de esquecer, corremos o risco de fazer as coisas e esquecer do mandamento do Senhor. Ele disse: porque eles vão prolongar os teus dias. A doença não te pega, a falência não te segura, a tribulação não te prende. Meu irmão, como diz a palavra, se tu passar pelo fogo não se queima, se passar pelas águas não se afunda. Porque quando você está no contexto, Deus está com você e te dá vitória. Mas o contexto é guardar no coração. Guardar no coração, é o que está aqui. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e teu coração guarda os meus mandamentos. Eles aumentarão os teus dias, aumentarão, você vai viver mais, e te acrescentarão os anos de vida e de paz. Uma segunda promessa para quem guarda os mandamentos:
uma vida tribulada, cheia de tribulação, pensa. Alguns mandamentos não estão sendo cumpridos, algumas orientações do Senhor não estão sendo colocadas em prática. O tempo é pequeno, tem que acrescentar, tem que ir para frente. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Amarra no teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e você achará graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Outro produto falta no mercado, essa tal de fidelidade. E ele fala de bondade e benignidade. Deus se agrada da bondade. A Bíblia fala daqueles aqui até que são bons com seus animais. Porque quem maltrata animal pensa que Deus não dá bola, dá bola. A gente vê esse pessoal abandonando o cachorro aí, principalmente no final do ano, época de férias, não quer dar, solta na rua. Eu fico muito triste quando eu vejo um animal abandonado, porque é uma covardia que se faz com um animal desse. Muito triste mesmo. Agora pensa comigo, bondade e benignidade, a bondade e fidelidade, meu irmão, eita produto em falta no mercado, é o tal do homem ter palavra, da mulher ter palavra. Está tão em falta que não tem mais cheque. Diga aí, você que tem mercado, pega cheque não? Você que tem loja, pega cheque? Está tão em falta que nem cheque vale mais, nem cheque garante retorno. Eu até entendo que o mundo e as pessoas que não conhecem a Deus, mas você como cristão, como filho de Deus, como alguém que tem relacionamento com Deus, Ele está dizendo aqui, não te desamparem, não te abandonem. Você ser uma pessoa de palavra, fiel, e você ser uma pessoa boa, e boa é boa mesmo, irmão. Boa é boa mesmo. Eu não vou entrar em minúcias, porque tem várias frentes para ser tratado. Boa para quem precisa, boa para quem necessita, boa para os seus funcionários, boa para o seu patrão. Porque a gente fala de patrão ser bom para o funcionário, mas às vezes o funcionário é bom para o patrão. O patrão pede para ele guardar e tem coisa para varrer, mas não é função dele, ele não faz. Mas se ele é bom, ele vai lá e faz. Ele vai além do que foi pedido. Isso é ser bom, porque não estava na alçada dele, sem esperar muita coisa não. Alguém está me entendendo ou não? Você, o versículo de número 4, você vai achar graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Sabe o que é achar graça, irmãos? As pessoas vão ter o prazer de te estender a mão quando você precisa. Deus vai ter o prazer de te estender a mão quando você precisa. Eu não sei se você precisa de Deus. Quantos precisam de Deus aqui? Não, só levanta quem precisa. Eu preciso muito. E quando eu peso isso aqui, eu peso pensando nisso. Às vezes nós pensamos que estão fazendo um bem para alguém, estão fazendo um bem para nós, porque eu acho graça diante dos homens, com certeza. Os homens falham. Não é o caso do Valdeci, né, Valdeci? Os homens falham apontando o Valdeci. Os homens falham, os homens podem falhar com você, os homens podem não retribuir o bem que você fez, os homens podem não retribuir a sua benignidade, a sua fidelidade, mas Deus não falha. E você vai achar graça diante dele. Graça é que ele vai te estender a mão no momento que você não mereceria, mas porque você tem um depósito, ele vai fazê-lo. Agora, e se você tem um depósito, às vezes a gente não quer depositar. Não é comigo, fizemos vista grossa, empurramos com a barriga, fingimos que não é com a gente, não queremos ser fiel, não queremos ter palavra, não queremos ser bom com quem precisa, estender a mão a quem necessita. E nós devemos entender que isso é algo peculiar e pessoal. Não está tratando de coletivo, irmão. Não está tratando da cesta básica que nós damos todo mês, várias e várias cestas básicas. Isso é feito pela coletividade. Não, está falando do pessoal e do que está ao seu alcance.
para que ache graça diante do Senhor. Quer dizer, Deus estenda a mão para você e te dê favor. Isso está na Bíblia, de uma forma muito simples, mas muito explícita. Aí a coisa começa a ficar mais profunda no versículo 5, que diz assim, lê comigo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te assegure, não te estribe, não te apoie no teu próprio entendimento. Quando a Bíblia fala de todo, como diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo, porque a nossa natureza humana, ela tem um monte de reservas, e é um problema isso, para mim é um problema, para nós é um problema, para Deus. Mas em outras palavras, nós estamos falando de aparência. Irmãos, você já pensou que não tem aparência para Deus? A Bíblia diz que antes que você abra a sua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Aonde você está, aonde você vai, desde que acorda até quando você deita, Ele já sabe o que você fez, aonde você está. E às vezes nós vamos falar com Deus com um carão, como se Deus não visse nem a intenção do nosso coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. O convite aqui é um convite simples, é confiar. E nós confiamos em Deus sem reservas. Eu dei uma ilustração no primeiro culto que é muito válida. Jesus mandou propositalmente os discípulos pegarem o barco e atravessarem o mar da Galileia. Ele ficou orando na montanha. Quando o pessoal foi de madrugada, ele saiu andando, e ele chegou perto do barco. Ele podia ter entrado no barco sem ninguém visse, mas ele fez questão que o visse. E o pessoal começou a gritar, é um fantasma. Ele disse, sou eu. E Pedro disse, se és tu, porque era tudo nebuloso, no escuro, no mar, se és tu, manda que eu vá até onde tu estás. Porque Pedro entendia que se um homem de carne e osso como Jesus vivo podia andar, ele também podia. E o que a Bíblia diz? Que Jesus não repreendeu Pedro, dizendo, Pedro, o que tu pensa que tu é? Eu sou o Filho de Deus, eu estou aqui para dar exemplo, demonstrar. Mas que arrogância é essa de você querer vir e andar sobre as águas que nem eu? Era um tipo de resposta, mas ele não deu essa resposta. Ele só disse, venha. Porque a intenção de Deus é que nós saiamos da comodidade, da onde Ele nos mandou e nos colocou, e nos aventuramos ao sobrenatural, da onde Ele quer que nós tenhamos a experiência para futuras realizações. Cada vez que você dá um passo no sobrenatural, você cresce na sua fé e gera experiência para vencer batalhas maiores. O problema é que tem muito cristão, muito filho de Deus que não vai dando passo, e quando chega uma grande luta ele perde, ele sucumbe, ele afunda, porque ele não venceu as pequenas, por causa do comodismo de ficar escondido dentro do barco. Meu irmão, Jesus disse para Pedro, vem. Se eu fosse os demais discípulos, se você fosse os demais discípulos, você não pensaria em dizer, mas se ele pode, eu também posso, se ele vai, eu também vou. Se Pedro não afunda, por que eu vou afundar? Eu também quero ir. Não, ninguém se manifestou, todo mundo ficou, vai afundar. Eu ia falar um palavrão, mas vai afundar. Vai afundar. Só quero ver ele quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Todo mundo pagou para ver, mas Pedro dá uma demonstração de fé. Pedro dá uma demonstração de confiar no Senhor de todo o coração. Não tinha reservas, tirou o pé do barco e andou sobre as águas. Por que o versículo diz, confia no Senhor e não se apoie, não se segure na sua inteligência, no seu raciocínio, no seu conhecimento, no seu próprio entendimento? Porque Pedro cresceu naquele mar e ele sabia que humanamente era impossível um homem andar sobre as águas.
a sua lógica, a sua inteligência, o seu conhecimento, a sua experiência e tudo que humanamente ele tivesse de conhecimento dizia para ele: isso não acontece, é impossível. Mas a sua fé, que confiava no Senhor de todo o coração, fez com que ele acreditasse para tirar o pé fora do barco e andar sobre as águas. Alguém está me entendendo? Confia no Senhor de todo o coração. Quem confia em Deus de todo o coração? Nós dizemos que confiamos, mas confiamos? Nós confiamos para sermos pessoas que oram e só tomam a decisão depois que Deus der uma direção? Ou nós agimos e depois oramos para que Deus confirme a nossa atitude? Nós confiamos para que o Senhor... Eu podia falar para solteiro, podia falar para casado, podia falar para casais. O fato é que às vezes nós achamos que confiamos de todo o coração, mas nós somos cheios de reservas. Confiamos nisto não confiamos. Acreditamos nisso nós temos opinião formada. E todo o coração é algo muito grande, muito profundo, muito tremendo, muito extraordinário. Mas nós preferimos acreditar na nossa capacidade, no nosso entendimento, e não naquilo que a nossa lógica não consegue explicar. Faça matemática, irmão. Como é que alguém prospera dando 10%, ou entregando, melhor dizendo, 10% do seu salário como dizem? Como é que isso vai multiplicar? Isso é confiar no Senhor de todo o coração. Se você não faz isso, você não confia. Eu estou falando alguma coisa para ofender alguém? Não. Eu não sei da vida de ninguém, nem quero saber. Quanto menos eu sei, melhor. Mas isso é uma verdade que precisa ser refletida. Se eu confio no Senhor de todo o coração, por que eu não confio que Ele vai suprir aquilo que Ele disse que vai suprir? Irmão, tem gente que mesmo mostrando na Bíblia essa verdade, ele vai arrumar uma desculpa para não cumprir. Me lembro uma vez um irmão, novinho, indo na igreja, muitos anos atrás, ele encontrou um versículo na Bíblia e veio para mim dizendo: pastor, eu não posso dar oferta. Não posso dar oferta e não posso dizimar. Por quê, filho? Porque está aqui na Bíblia. Se você está de mal com o seu irmão, Deus não recebe oferta. Bagunçou com a minha cabeça. E eu estou de mal com meu irmão. Glória a Deus. Você leu todo o versículo? Lido. Então vamos ler de novo. A Bíblia diz assim: se ao levares a tua oferta no altar, e ali te lembrares que tu tem algo contra o teu irmão, deixa no altar a tua oferta, não leva para casa. Ele foi embora. É muito fácil a gente arrumar pretexto para justificar aquilo que a gente quer fazer, mas a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o coração, não na tua inteligência, na tua capacidade. Vamos para o outro, versículo 6: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará os teus caminhos. Isso é muito tremendo, porque são muitos caminhos. A Bíblia é um livro que dá orientação para todas as coisas. A Bíblia fala da oração em línguas, a vida sexual. Pastor, a Bíblia fala da vida sexual. Lê o livro de Cantares, você vai ver depois que o chão vai tremer. E tem muitas outras passagens sobre isso. Então a Bíblia fala de filho, educação, a Bíblia fala de todos os contextos. Nós vivemos num contexto social onde
A nossa sociedade dita regras, mas nós temos uma contracultura. Essa é a cultura do reino. Nós estamos sendo doutrinados, ensinados, preparados, qualificados para morar na nova terra. Eu já expliquei isso aqui, eu já falei para alguns. Quem não sabe ainda vai aprender que nós não vamos para o céu. Onde estava vindo para cá hoje no primeiro culto, ouvindo a rádio e a música rolando. Não, no céu tem rua de ouro. Isso é uma heresia. E é uma heresia, porque no céu não tem rua de ouro. Desculpa aí estragar com a sua teologia. Ô pastor, se eu não ler Bíblia, leio. É você que não prestou atenção no que leu. A Bíblia diz que na Nova Jerusalém tem rua de ouro. E Nova Jerusalém vai ficar sobre a velha Jerusalém no milênio. E vai ficar sobre a antiga Jerusalém. Está lá na sua Bíblia. E lá não é céu, é uma cidade. Céu é outra coisa. Desculpa aí. Dá um glória a Deus aí. Você já aprendeu uma coisa dessa e não dá um glória a Deus, rapaz? Tenho culpa que fico ensinando essas coisas aí. Agora presta atenção. Reconhece em todos os teus caminhos, é uma contracultura. A Bíblia nos orienta. Relacionamento marido e mulher, papel de homem, papel de mulher, papel de filho, relacionamento filho, pais e filhos, relacionamento patrão empregado, relacionamento com as finanças, relacionamento com o vizinho, relacionamento com tudo. A Bíblia nos ensina os valores, os conceitos. Então o que o Senhor está dizendo aqui? Tudo que você vive neste contexto, a Bíblia tem uma orientação para que você reconheça Deus naquela relação, naquela situação, naquele contexto. Negócios, governo, autoridade. A Bíblia tem orientação para tudo. Alguém está me ouvindo? Mas nós o reconhecemos em todos os nossos caminhos, porque ele diz: e ele endireitará os teus caminhos. Você vai ser arrumado. Mas as pessoas querem ser arrumado. Sabe o que as pessoas fazem? Elas pegam aquilo que elas estão vivendo, traz para a Bíblia. Aí quando vê que não encaixa, muda a Bíblia. A cultura que nós estamos vendo aí tem vivido essa bobagem. Elas não mudam a pessoa, muda a Bíblia. Porque as pessoas querem justificar os seus comportamentos mudando Bíblia, ao invés de mudar a vida. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, quando a Bíblia te mostrar uma verdade, não mude a Bíblia, mude você. E é por isto que nós temos dezenas e dezenas de portas abertas, com placas e placas e placas e placas, de nomes diferentes, porque o homem hoje procura justificar o seu comportamento, ao invés de mudar o seu comportamento. Aí ele fica procurando lugar onde a gente fica brincando que só falta botar uma faixa na frente da igreja: aqui dízimo é 6%. Tem um desconto de 4% para você que veio para a nossa denominação. Tem autonomia de mudar o que está na Bíblia. Só falta isso. E não fique assustado se você não vê uma bobagem dessa. Não seja sábio, versículo 7, aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Sábio aos próprios olhos. Irmão, você viu aquele irmão que ele vai falar com o irmão, disse: irmão, eu estou aí, o que tu acha disso? O irmão disse: não. Aí ele vai falar com outro irmão, ele disse: irmão, o que tu acha disso? Não. Aí vai falar com outro irmão: irmão, o que tu acha disso? Não. Ele fala com 2, 3 e todo mundo diz que não, mas ele queria um sim. Ele disse: Deus não falou comigo. Deus não falou contigo. Eu já pensei no meu coração de criar algumas jumentas ali na nossa chácara em Garuva, umas jumentas, e treiná-las para falar. Fala, jumenta, para ver se o irmão entendia que Balaão também era assim. Nem Deus falando ele queria fazer o seu jeito. Alguém está aí, não? Não seja sábio aos teus próprios olhos. O que é ser sábio aos próprios olhos? É achar que a opinião de todos está errada e a sua está certa, irmão. Meu Deus, tem coisas que são explícitas.
Todo mundo está dizendo que é assim. Você que está na contramão, parece que pegou a contramão e está dizendo todo mundo está voltando. Acho que não tinha festa. Tá, os carros estão indo para lá e tu está indo para lá. Tem gente que é sábio aos próprios olhos. Parece que ele é o gás da coca, o último gás da coca. É só ele que sabe, ele que entende. Não, mas ele fez teologia. Não, teologia te ensina história, só mais nada. Revelação é outra coisa. Não que não seja bom, é muito bom, claro que é bom, mas é só história. Revelação é joelho no chão junto, querido. É vida de comunhão, é obediência ao que já sabe. Aliás, quando você mais aprende, mais você vai ser cobrado, é o que diz a Bíblia. Então aprender é bom, mas praticar é muito melhor. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Meu Deus. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O que é temer ao Senhor, irmão? Temer ao Senhor não é ter medo dele, querido. Tem gente que pensa que temer ao Senhor é um ritual de reverência, o sagrado. Eu já vivi tanta coisa, eu não podia orar com as costas para o altar, virado para o altar. Alguém lembra disso? Não? Alguém viveu isso? Alguém ouviu isso? Não, não pode orar virado para o altar, tem que orar para frente. Parece que tinha uma cruz com Jesus pendurado aqui ainda. Não, porque não pode orar com a luz apagada. Não vou perguntar. Não, não pode orar isso, não pode orar aquilo, não pode orar de bermuda, não pode orar daquele jeito, tinha que orar de gravata eterno, eu acho. É que nem a leitura da Bíblia, que quebramos esse paradigma. Não, para ler a Bíblia tem que ficar em pé, a reverência. E a Bíblia da igreja é diferente da Bíblia da sua casa, não? Não, é a mesma. E na sua casa você lê ela em pé? Lá você lê no sofá. Ô meu irmão, eu entendo reverência, eu sei o que é reverência, mas isso é religião. Reverência é que eu sou aqui, eu sou em casa. Reverência é que eu louvo aqui, eu louvo em casa. Isso é em espírito e em verdade, os adoradores que a Bíblia fala. Não é aqui uma coisa, em casa é outra. Então se eu posso ler a Bíblia deitado na minha cama, por que eu não posso ler a Bíblia sentado aqui no prédio? Religião. Teme ao Senhor não é ter medo dele. Temer ao Senhor é obedecer o que ele te orienta. Isso é temor. Temor é quando você leu, entendeu e agora eu vou botar em prática. E não temer a Deus é ler, entender e ficar arrumando a desculpa para não praticar. Isso é não temer a Deus. Porque se Deus te deu uma revelação, isso é do Espírito Santo, e você entendeu, e você sabe que entendeu, só você sabe que entendeu. Meu irmão, eu já fui surpreendido com muitas revelações nessa vida toda de fé. E quando ela vem no teu coração, você suspira, você sabe, cai uma ficha, entra o sinal, entrou a internet, deu um upload aí, entrou. Eu acertei o upload? É download ou upload? Quando entra? Download. Eita, rapaz, bom de internet, hein? Que é isso? Parece um programador. Meu irmão, se fosse falar de mimeógrafo, você bota de um lado o mimeógrafo, derrama o álcool em cima, pega, passa o mimeógrafo, sopra. E eu entendo agora desse negócio, eu ainda estou aprendendo ainda. Alguém está aí, não? Temer ao Senhor é aquilo que entrou no teu coração e você já sabe, bota em prática, senão você está desrespeitando. Há uma passagem no livro de Pedro que diz assim: aquele que não crê no Senhor, o chama de mentiroso. Encontra para mim aí. Aquele que não crê no Senhor, o chama de mentiroso. É isso que está tratando esse versículo. Ele está dizendo: teme ao Senhor, não se estribe no teu entendimento. Não é você que tem a palavra final. Se Deus falou é assim, mesmo que o teu entendimento não consiga entender, teme. Temer é obedecer sem que você possa entender. Alguém está me ouvindo, irmão? É obedecer sem que você possa entender. Sem que você possa entender. Tem coisas que você não vai entender o resultado, estou falando. Você entendeu o que fazer.
e faz. Porque, irmão, chegou o momento do imposto na vida de Jesus. Olha o que acontece. Jesus vem e diz para Pedro: Pedro, o imposto chegou, vai lá no mar, lança o anzol. Eu falei isso aqui na hora dos homens, dos empresários. E um peixe vai pegar uma moeda e vai trazer para você. Você pega o peixe, abre a boca, tira a moeda e paga o nosso imposto. Agora tu falar para um pescador que pescou a vida inteira que peixe come moeda, tem lógica, irmão? Não tem. No mar da Galileia é tudo peixe pequeno, não tem lógica. Mas ele, temendo, obedeceu. Ele foi lá para a beira do mar e jogou o anzol. O mar da Galileia é gigante, é enorme, é muito grande, por isso que é chamado de mar da Galileia. É uma lagoa absurdamente grande, muito grande. Ele ali, ninguém disse o ponto que era, ninguém disse o lugar que era. Ele foi lá, pegou o anzol, jogou o anzol. Isso é temer ao Senhor, é fazer o que Ele te disse, que você entendeu que era para fazer, mas não entendeu como é que vai acontecer. Como é que vai acontecer isso? Como é que vai acontecer essas coisas? Como é que isso vai se dar? Não sei. Ele me mandou fazer, eu estou fazendo. É quando Jesus chega para os discípulos e disse: vocês vão encontrar um homem, e vão encontrar uma jumenta, e vão encontrar um jumentinho, nunca foi montado, 0 quilômetro. Vocês vão pegar o jumentinho e vão trazer, e vão dizer para o homem: o mestre precisa dele. Eles não conheciam o homem, eles encontraram a jumenta, eles encontraram o jumentinho. O pessoal disse: o que vocês estão fazendo? O mestre precisa. Eles liberaram. Jumento nunca montou. Irmão, jumento que nunca montou, sobe você, porque eu não quero. Mas Jesus mandou eles fazer uma coisa que eles obedeceram. Colocaram o jumento, botaram a roupa. Jesus subiu num jumento 0 quilômetro, que a coisa com Deus é 0 quilômetro. Ninguém dá glória a Deus, não? Ou? Jesus entrou em Jerusalém com um jumento 0. Pedro, 1 João capítulo 5, versículo 10. 1 João capítulo 5, quem quiser anotar: quem não crê no que Deus fala, chama ele de mentiroso. Sério? Teme ao Senhor, não se estriba, não se apoie, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Isso é saúde para o teu corpo, 8, e refrigério para os teus ossos. Mais uma vez está relacionado à obediência, à dependência. Eu aprender, eu crer e eu praticar o que a palavra me ensina, a saúde física e a saúde de longevidade. Você não entendeu a conotação, eu vou te dar a conotação, presta atenção. Quando você está buscando Deus, está na presença de Deus, está servindo a Deus, está obedecendo, se esforçando para obedecer, a tua segurança está no Senhor. Ele te cura. A doença não te para, a doença não te segura, a tribulação não te segura, o acidente não te segura. Ah, porque o diabo se levantou, meu irmão, para ver a tua vitória. Vai assistir a tua vitória de pé. Porque quando você está na presença de Deus, não tem macumba, não tem feitiço, não tem encantamento, não tem inimigo, não tem perseguição. Eu gosto de usar o testemunho do Francisco. Francisco não está nesse culto, né? Está aqui não? Não está aqui, está no primeiro culto. Francisco é um milagre que enche o meu coração. Francisco tinha uma loja e tinha uma pessoa que comprava dele, que tinha raiva da gente. E toda reunião, toda vez que ele ia comprar na loja do Francisco, Francisco não era crente, ele falava mal de mim, falava mal de mim, falava mal de mim, falava mal de mim. E a esposa do Francisco começou a frequentar, começou a se converter, e se converteu, começou em grupo de crescimento, orando por ele, e falava com a pastora: pastora, tem um fulano falando mal. E a pastora disse: o que nós vamos fazer? Eu digo: vamos rir, só vamos orar, irmã. É Deus, e é Deus. Irmão, eu estou falando é verídico, estou dando o nome da pessoa. Isso ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, e ele falando mal para a esposa: sai de lá, esse homem não presta, esse homem não presta, esse homem não presta. Ele não me conhecia. Um dia ela foi para o encontro com Deus, e você sabe que muitos vêm receber os que vêm do encontro, e ele veio para recebê-la.
chorou a mensagem inteira. Chorou a mensagem inteira. E ele dizia assim: como é que alguém pode falar mal desse homem? Como é que alguém pode falar mal desse homem? Se converteu, já está na liderança, já está aqui. E o primeiro ato de fé que ele fez foi dar o carro de oferta, para tapar a boca daquele infeliz. Deu o carro de oferta. E é crente no Senhor Jesus hoje. E o abençoado que falava mal teve que passar vergonha. Eu não fiz nada. O que eu fiz, irmão? Nada. Que quando você teme ao Senhor, quando você confia, quando você não está com as suas forças, mas a força vem do Senhor, até isso Ele faz, se alguém se levanta contra o propósito do seu chamado. Isso, moço, não é privilégio meu, isso é para você. E se aquele indivíduo que te persegue na empresa, aquele indivíduo que te persegue no bairro, aquele indivíduo que te persegue lá perto na escola, todos aqueles que se levantarem vão cair por terra. Vão cair por terra. Alguém está aí, não? Versículo 9: honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Mais uma orientação com uma promessa tremenda. Que privilégio! Os teus celeiros transbordarão, diga comigo, riqueza, prosperidade. Os teus lagares transbordarão, diga comigo, alegria, alegria, prazer de viver. Duas promessas que o Senhor faz àqueles que o honram, como as primícias. Primícia do dia. Ora, louva o Senhor antes de qualquer coisa. Tem gente que acorda a primeira coisa, depois que vai lavar o rosto. Não tenho nada contra isso, mas a Bíblia está falando de primícia. Louva, agradece, coloca o dia na presença de Deus. Dê ao Senhor a primícia de ler a palavra, de se alimentar do pão espiritual. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas da palavra. Esse é o pão espiritual. Leia uma passagem, medite sobre ela. Primícia. Primícia não é só primícia financeira, irmãos. Aqui no caso está falando explicitamente da financeira, porque toda primícia trará uma colheita. Diga, toda primícia trará uma colheita. Você não pode questionar o fato de que você vai dar um tempo de oração, seja 5 minutos do teu dia, 10 minutos da tua manhã, e vai ler uma palavra, e o Espírito Santo pode te dar capacidade de vencer uma tribulação que você não sabia que ia acontecer, mas Ele já te orienta, Ele já te prepara, Ele já te antecipa, e Ele já está agindo em teu favor, porque o Senhor promete colheita para quem primicia. E o financeiro da mesma forma. Que privilégio, o Senhor dizendo: me honre com o seu material, toda a tua renda, tudo que é renda na sua vida, separe a primícia. Eu sei que tem pessoas aqui que não creem em primícia, mas está na tua Bíblia. Se você não crê na Bíblia, que culpa eu tenho? Tem até líderes às vezes que não creem em primícia. Ah, mas da igreja que eu ia não tem. Mas eu não estou falando de igreja, irmão, estou falando de Bíblia. Ah, mas isso é Velho Testamento. Rasgue e joga fora, compra uma Bíblia só com o Novo. Que conversa é essa, irmão? Ah, mas isso não é mandamento? Claro que não é mandamento. Se fosse mandamento, nós estávamos falando aqui, tinha que fazer e acabou. Nós não vivemos mais mandamento, nós vivemos princípios. Isso aqui é princípio. Isso aqui não é Moisés falando, é o próprio Deus dizendo: me honra com as primícias, que eu vou te abençoar de forma sobrenatural. E por que Deus está falando isso? Para causar a diferença dentro da congregação e fora da congregação. Porque você que faz a diferença do relacionamento com Deus na tua vida. Por isso que tinha João que deitava a cabeça perto do peito de Jesus, que era o discípulo amado, e alguém, para perguntar alguma coisa para Jesus, dizia assim para ele: pergunta para ele. Está lá na tua Bíblia. Pergunta para ele. Você nunca leu? Lê lá. Porque quem tem intimidade tem revelação, e quem não tem que esperar a pregação.
Meu Deus! E não fique assustado, porque você que tem intimidade e tem revelação, vai ficar sabendo que o que é pregado aqui é revelado aí. Você só se antecipou um pouquinho, porque Deus não fala duas palavras não. Ele é o mesmo Deus e a mesma palavra é para a tua vida. Alguém está me entendendo? Honra o Senhor com a tua primícia. Honrar, irmãos, é dar prioridade. Isso é honra. Mas nós priorizamos tantas coisas nossas e deixamos de lado o que o Senhor nos pede. O que o Senhor quer de nós? O reconhecimento que é por meio dele e para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que devemos fazer. É tudo sobre ele, por meio dele, para ele. Por isso que quando eu primicio, eu estou dizendo: Senhor, eu sei que nesta geração tu me escolheu para fazer a diferença, e tudo que eu preciso de recurso, de vida, de saúde, de longevidade, tu vais suprir. E ele supre. Fica de pé no seu lugar.